Olá! Nesse vídeo eu vou falar para você como evitar o efeito sanfona e emagrecer de vez. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no YouTube e também no meu Instagram eu ajudo você a perder a barriga de uma forma saudável, desinflamando o intestino. Bom, nesse vídeo você vai aprender por que a maioria das pessoas passam pelo efeito sanfona, quais são as principais causas que te levam a viver nesse ciclo de ganho e de perda e ganho de peso, né, do reganho de peso, como que o seu intestino influencia nesse efeito sanfona, a relação do famoso Ozempic, dos remédios emagrecedores, com o emagrecimento e a reconquista de peso, as consequências ocultas de você ficar vivendo nessa perda e nesse ganho, e como você evitar o efeito sanfona. Então, a gente vai entrar aqui de uma forma profunda, podemos dizer assim, dentro desse assunto. É um assunto que hoje a ciência vem cada vez mais comprovando que é um efeito de reganho de peso que é uma tendência de acontecer, mas cada vez eles buscam, como que eu posso dizer, formas de encontrar mecanismos e comportamentos que te ajudam a evitar esse efeito. A gente vai entrar exatamente nisso. Fui atrás de alguns estudos para aprofundar mais na explicação. Vou trazer a minha experiência, tanto prática, porque eu já vivi muitos efeitos sanfonas, como também a minha experiência com outras pessoas que eu já trabalhei e que a gente teve grande sucesso. E vou trazer aqui minhas opiniões sobre todo esse assunto, tá bom? E aí eu quero começar essa aula trazendo uma frase que eu recebi de uma paciente quando me procurou. Ela falou assim: ó, meu maior problema hoje é o efeito sanfona. Eu emagreço, mas não se mantém, mesmo com exercício e restrições alimentares. Talvez você se identifique muito com isso, né? Eu tento emagrecer, perco peso, mas eu reganho. E hoje eu estou comendo direito, hoje eu estou restringindo alimentos, ou então eu estou comendo pouco, faço exercício e mesmo assim eu não consigo emagrecer. Então vamos começar aqui introduzindo uma parte aqui de um estudo que fala o seguinte, ó, todos os anos, dezenas de milhões de pessoas, e aí aqui a gente pega diversas, né, obesos, magros, adolescentes, adultos, atletas sedentários, atletas de elite, celebridades, tentam perder peso com alguma forma de dieta. E aí ele fala o seguinte, ó, o reganho de peso é geralmente a regra, ou seja, é comum ter um reganho de peso. Tá? E de 1 a 2 terços do peso perdido vem sendo recuperado em 1 ano e quase todo recuperado em 5 anos. Então ele fala o seguinte: olha só, você vai ter um reganho de peso, tá? É uma regra esse reganho de peso, e a gente vai entrar aqui, né, em todo o mecanismo que te leva a ter essa dificuldade de manter o peso, mas você pode, e eu já vou dar um spoiler aqui, você pode, através de ferramentas certas, através de condutas certas, evitar esse efeito sanfona, tá? Mas ele já diz aqui que é uma regra. E aí aqui vai um ponto que eu vou abrir essa lacuna que a gente vai entrar depois quando chegar nesse assunto. Mas eu vou abrir a lacuna assim, ó. Cara, se já é a probabilidade de eu ter um reganho de peso é grande, então eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu faço. E aí eu vou pegar aqui a frase que a minha paciente, quando me procurou, falou: ó, eu emagreço, mas ele não se mantém, mesmo com exercício e restrições alimentares. Pega essa palavra, porque você provavelmente já fez isso, tá? E a gente vai entrar nisso aqui. Mas vamos lá. Por que o efeito sanfona ele se torna uma regra? E aí eu trouxe aqui duas grandes causas, as causas primárias e as causas secundárias, tá? Vamos falar das causas primárias. Existem três grandes causas que vão estar influenciando você a reconquistar, vamos dizer assim, o seu peso perdido. A primeira delas é o seu mecanismo fisiológico. O que é isso? Mecanismo fisiológico, para você entender, deixa eu voltar aqui. Mecanismo fisiológico é a regulação do teu corpo. E eu não vou me estender aqui, não vou me aprofundar em termos técnicos e explicações complexas, eu só quero que você entenda o seguinte: o seu corpo, ele trabalha em se manter em equilíbrio.
esse é a principal função do seu corpo. Ó, tem que manter tudo equilibrado, tem que manter tudo equilibrado. Então, quando você começa a ganhar peso, isso começa a sair da balança. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui com você uma imagem que vai ficar mais fácil de você entender o que eu estou querendo dizer. Olha só que interessante, essa imagem aqui, que aí você vai entender o que eu estou querendo dizer com essa questão da balança, né, do equilíbrio. Olha só que interessante, isso aqui é um estudo, e aí ele vem explicando justamente, essa imagem, ela explica justamente o aspecto do mecanismo fisiológico. Então, olha só essa imagem aqui, e preste atenção nessa balança. Aqui é você, tá? Então, a gente tem essa balança. Então, perceba que você está aqui numa balança, né? Tem um lado esquerdo aqui e tem um lado direito. Então, o nosso organismo, os nossos mecanismos biológicos, eles trabalham para você ficar nesse estado aqui. Então, quando você começa a ganhar peso, você naturalmente vai tender a ter um desequilíbrio. Então, você vai começar a engordar e você começa a ir para a direita aqui, tá? Você começa a ter um acúmulo de energia. Ganho de peso, gordura corporal é um acúmulo de energia. Então, você quando vai para esse lado aqui, tá? Quando você vai para o lado direito, então aqui, ó, Energy Expended. Eu não sei falar inglês, me desculpe por não sair do jeito, mas eu estou tentando, tá bom? Enfim, você vai entender que isso aqui começa a desequilibrar. O que naturalmente o seu corpo ele começa a fazer? Ele começa a se mexer, podemos dizer assim, através de liberação hormonal, através de liberação de substâncias químicas que vão conduzir, olha só lá agora o lado esquerdo aqui, o lado esquerdo, energy intake. Isso aqui vai começar a pesar. O que pesa para cá? Todos esses hormônios, todas essas coisas aqui, ó, que está aqui em cima, no lado esquerdo, começam a ser produzidos. O que é isso aqui? Isso aqui é hormônios, por exemplo, quando você começa a ganhar peso, você começa a ter uma liberação maior de hormônios que trazem saciedade. Justamente para quê? Para você parar de comer. Trazem hormônios que fazem você ficar meio que, vamos dizer assim, meio que com aversão à comida. Já passou por uma situação que você comeu pra caramba e aí você literalmente começou a ficar, ai meu Deus do céu, não aguento mais comer, eu não consigo nem pensar em comida. Já passou por isso? O que é isso? É um mecanismo do corpo fazendo com que você trave, fazendo com que você não consuma mais alimento, não consuma mais energia. Então, esse mecanismo, ele funciona para te manter equilibrado. Porque se ele não funcionasse dessa maneira, você iria engordar até morrer, ou você iria perder peso até morrer. Então, existe esse mecanismo, que a gente chama de mecanismo fisiológico, que vai estar sempre buscando esse equilíbrio. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você começa a perder peso, você começa a ter uma liberação, por exemplo, de hormônios e substâncias que vão te gerar o quê? Fome. Vão te gerar o quê? Desejo. Você provavelmente já sentiu isso. Quando você emagreceu, você percebeu que a sua fome ela começou a ficar maior, que você começou a ter mais desejo, que os alimentos eles pareciam que estavam mais gostosos. Todas essas coisas são os mecanismos conduzindo você a voltar para o meio da balança. E é interessante porque não é só uma questão hormonal no quesito de comportamento, vamos dizer assim, né? No sentido de eu quero comer mais ou eu não quero comer porque eu estou saciado. Mas também tem um aspecto de gasto de energia. Então, quando você vai emagrecendo, o seu metabolismo ele começa a desacelerar. Isso é um mecanismo do corpo de defesa. Você começa a ter mais dificuldade de queimar energia, logo o teu emagrecimento ele fica mais lento. Então perceba, você provavelmente já passou por isso. Você começou a emagrecer, daqui a pouco você... Caramba, tá difícil de emagrecer. Eu tô fazendo exercício pra caramba, eu tô comendo pouco e meu peso não baixa mais. No início foi muito rápido, no início foi muito fácil e agora tá mais difícil. São mecanismos. Então, entender isso já vai conduzir você a pensar no seguinte: cara, será que vale a pena eu entrar numa dieta extremamente restritiva, já que eu vou ter algo natural acontecendo para me impedir? Será, e aí eu vou deixar aqui essas perguntas, será que é válido emagrecer rápido? Porque quanto mais você emagrece, mais essa balança ela fica desproporcional, certo? Ó, ela faz assim,
Então, se ela faz assim rápido, é natural que você vai fazer assim para voltar rápido também. É aquela gangorra, né? A gangorra, o corpo ele quer que a gangorra fique equilibrado. Se você faz isso aqui, automaticamente vai ter uma liberação muito grande. Todos os mecanismos fisiológicos vão acontecer rápido ao mesmo tempo para essa gangorra ela ficar assim. Só que ela não fica assim. Ela faz isso aqui, ó. Da mesma forma que ela baixa rápido, ela levanta rápido. E aí vem o grande problema, que é o efeito sanfona. Você provavelmente já passou por isso. Já teve várias vezes que eu, na época, eu sou ex-atleta de fisiculturismo, e quando eu me preparava para uma competição, né, e se você já viu fisiculturista, você provavelmente deve saber que a gente, quando se prepara, é para chegar no máximo de, na verdade, no mínimo de percentual de gordura, então a gente faz o máximo que a gente pode para perder aquela gordura, então a gente faz coisas muito extremas, tá? Num curto espaço de tempo. Então, estamos falando aqui de 3 meses. Então, eu perdia, sei lá, 15 quilos em 3 meses, né, com um percentual muito baixo, fazendo muito exercício, baixando muito a dieta, comendo quase nada. E aí eu levava 3 meses para perder, sei lá, 10, 12, 15 quilos. E depois que passava o campeonato, eu já teve vezes que eu reconquistei o peso de 10 quilos em 2 semanas. Por quê? Porque da mesma forma que eu fui abrupto, eu fui extremo na minha dieta, na atividade física, quando passava aquela competição, eu não sustentava. Então vinha aquela fome absurda. Quem passa muito por isso é quem toma remédio. Toma remédio, a gente vai falar do Ozempic, toma o Ozempic, fica sem fome durante alguns meses e quando tira o remédio vem aquela fome absurda e você tem um reganho de peso. Então, isso aqui é um mecanismo, tá? E aí, eu quero mostrar aqui para você outros 2 mecanismos que também vão estar influenciando você de estar dificultando você, na verdade, de conseguir manter esse peso. Então, olha só que interessante, só para terminar, isso aqui eu trouxe do estudo, ó. O corpo, ele não tem energia suficiente para lidar com mudanças ambientais radicais. Olha isso aqui, ó. Mudanças ambientais radicais, o que ele está falando? Mudanças na sua alimentação de forma radical. E, portanto, ele é sobrecarregado a ponto de ativação das vias hedônicas. O que é vias hedônicas? Via do prazer. Você começa a buscar o prazer na alimentação. E aí você vai estar aqui, ó, nas vias hedônicas, se torna uma grande força para o consumo excessivo de alimentos. Então perceba, quando você entra numa dieta extremamente restritiva, onde você para de comer uma série de coisas, onde você começa a restringir a quantidade, o seu corpo ele não tem energia para lidar com essas mudanças radicais. E, portanto, vias são sobrecarregadas. Então, automaticamente, ele começa a liberar uma série de reações químicas, fazendo com que você comece a ter prazer, comece a ter vontade de comer alimentos e você acaba tendo consumo excessivo. Você provavelmente já passou por isso. E aí, um outro ponto aqui, ó. O mecanismo que equilibra o nosso comportamento, perceba, o mecanismo, existe toda uma ação que equilibra o nosso comportamento, é anulado, ou seja, quando você consome gordura saturada, tá? O que é a gordura saturada? É a gordura que está em grande parte na carne vermelha, na manteiga e nos produtos industrializados. Vou falar esses 3 aqui, tá? É claro que, ó, por exemplo, está na gema do ovo a gordura saturada. Mas, quando a gente olha para a carne vermelha, que a população tem um alto consumo de carne vermelha, a manteiga também é um alimento que tem um alto consumo, e principalmente produtos industrializados, esses 3 alimentos faz mais parte da alimentação da população do que propriamente um ovo, vamos dizer assim. Tá? Provavelmente você não come tanto ovo quanto, por exemplo, você come produtos industrializados e carne vermelha. Então, perceba, ele fala o seguinte, ó, o alto consumo de gordura saturada anula o mecanismo que equilibra os nossos comportamentos. E aí o que começa a acontecer? Você começa a sofrer uma inflamação numa região aqui do cérebro que se chama hipotálamo, que vai conduzir você a ter dificuldade de ter saciedade. Lembra que eu falei para você que quando você começa a engordar, o teu organismo ele começa a produzir substâncias e hormônios que vão te dar saciedade, que vão te dar um equilíbrio para você parar de comer? Pois é. Então, quando a gente tem um alto consumo, e aí você vai entender por que pessoas obesas não param de comer. Por que pessoas obesas estão sempre tendo vontade de comer e comem besteira? Porque essa quantidade excessiva de alimentos industrializados, carne vermelha, gordura, né, fritura, sorvete, manteiga, tudo isso é rico em gordura saturada. Essa gordura vai inflamando
um ponto aqui na nossa região do cérebro, hipotálamo, que é responsável por gerar esse mecanismo de equilíbrio, que vai gerar saciedade. Então você tem uma anulação disso. Ou seja, você continua tendo vontade de comer, fome, vontade de comer e não para. E aí você vai engordando desenfreadamente, tá? Então, isso aqui são 2 pontos. Primeiro, mudanças radicais faz com que você tenha um desejo maior, uma vontade de querer comer, e isso leva você a comer em excesso. E segundo, uma má alimentação, uma alimentação desequilibrada, faz com que você gere uma inflamação no cérebro, conduzindo você a ter uma dificuldade de ter saciedade, de parar de comer. Ponto. Tá? Bom, segunda coisa, ambiente. O que é o ambiente? É o local que você faz parte. E aí a gente pode falar de ambiente a tua casa, a gente pode falar de ambiente do teu trabalho, a gente pode falar de ambiente do teu círculo de amigo, os lugares que você sai, tudo isso é um ambiente. São as regiões, vamos dizer assim, né? Os momentos que você passa a maior parte do seu dia, da sua vida, enfim, tá? Isso estimula você a ter vários tipos de comportamentos que vão conduzir você a ter o resultado que você tem. Então, vamos pegar exemplos bem simples. A tua casa. A tua casa é o melhor exemplo. Olha para a tua casa. As pessoas da tua casa, elas têm hábitos de organizar a alimentação? Elas têm o hábito, por exemplo, de pesar os alimentos? Ela tem o hábito de seguir uma dieta? Se sim, você provavelmente vai tender a fazer isso. Se não, você vai tender a não fazer isso. Então, o ambiente, ele modula os seus comportamentos. E aí, você acaba tendo maior dificuldade de manter os resultados. Então, o que acontece muito? Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que você está vendo mais a minha... O que acontece demais? Você começa uma dieta, e aí você começa a mudar uma série de coisas, né? Você, no caso, o outro que está do teu lado, seja tua esposa ou teu marido, não muda, né? Mas você muda. E aí você começa a fazer uma dieta, as pessoas do teu trabalho não mudam, mas você muda. E aí você vai lá, leva a tua comida, você fala não para aquele bolo que te ofereceram, você fala não para teu marido que pediu uma pizza, você vai falando não, 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 não. E isso, perceba, que vai meio que mexendo com você, porque a cada não que você dá, cara, é um gasto de energia, né? Você olhar para uma pizza e falar assim, cara, não vou comer, isso é um gasto de energia, né? Você quer comer aquilo, mas você fala não, isso exige de você. E quanto mais você vai falando não, 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 e quanto mais tempo vai passando e você vai emagrecendo, os mecanismos fisiológicos, eles vão trabalhando a favor de você voltar para onde você estava. Então, cada vez mais as coisas vão ficando mais desafiadoras, porque agora você tem mais fome, porque agora você tem mais desejo, e agora você está diante de uma pizza que está parecendo estar mais suculenta, você está com fome, então aquilo ali fica com mais... Todas as coisas começam a ficar mais difíceis. E aí, você chega num determinado momento que você se deixa levar, que você não consegue falar mais não. E naquele momento, você come, aquilo tem um sabor maravilhoso, aquilo tem um efeito químico no teu cérebro extraordinário, e você sente tão bem que começa a ficar predominantemente uma coisa na tua cabeça, tipo, eu quero comer aquela pizza de novo, eu quero comer aquele chocolate, eu quero comer... Deixa eu só beber uma água aqui. Desculpa, mas como eu tô falando, eu tenho que me hidratar, né? Eu também tô com sede. Então, as coisas vão ficando mais difíceis. Então, assim, o ambiente, ele modula muito e ele dificulta muito o teu processo. E a gente vai entrar, eu vou trazer aqui a minha visão, tá? Talvez agora esteja tudo parecendo que é impossível, né? Mas eu tenho que falar para você, e eu não vou mentir, que não é impossível, que é impossível. Não é impossível. Mas, se você não fizer da forma certa, se você não começar o teu processo da forma correta, vai ser impossível. Vai ser impossível, tá? Tem uma forma, e eu vou trazer aqui estudos falando isso, eu vou trazer minha opinião, e se você seguir por essa forma, as chances são que você vai conseguir prosperar no teu emagrecimento e evitar o efeito sanfona, tá? Mas é importante você entender todos esses mecanismos, todas essas causas, porque você agora vai pensar 2 vezes antes de começar algo muito difícil. Porque já existem coisas que vão te dificultar. E quando você
tem a intencionalidade de deixar ainda mais difícil, esquece. É impossível. De verdade. Você já tem coisas que vão... É natural. Então, a gente falou dos mecanismos fisiológicos, a gente falou do ambiente, e agora a gente vai falar de um terceiro, que é o comportamento. Essas três coisas já vão existir. Elas já vão dificultar naturalmente o teu emagrecimento. E aí vem você, intencionalmente quer fazer uma dieta maluca, quer fazer uma coisa restritiva, fora da tua realidade. Cara, você tá dando literalmente um tiro no pé. Essa é a pior coisa. Mas com esse conhecimento aqui agora, você vai pensar 2 vezes. E no final eu vou te dar o passo a passo e você literalmente não vai mais errar nessa questão. Tá bom? Então, falamos de ambiente. E aí agora a gente vai falar de comportamento. Tá? O que o comportamento ele traz? Deixa eu trazer aqui, ó, o que o estudo nos mostra. Ó. É evidente que simplesmente saber que uma dieta saudável e exercício resultarão em perda de peso não é o suficiente para atingir e manter uma vida saudável e reduzir o excesso de peso corporal. Ou seja, só saber que dieta saudável e exercício vai te ajudar não é o suficiente. Isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é melhor você comer uma banana do que um bolo. Todo mundo sabe que é melhor você tomar água do que refrigerante. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem. Mas por que as pessoas estão cada vez com mais dificuldade? Porque isso aqui não basta, tá? E aí ele vem falando o seguinte, ó. Automonitoramento mais frequente de ingestão de alimento e calorias. Selecionar... isso aqui ele está trazendo, essa parte do estudo, são comportamentos que algumas pessoas que conseguiram manter o peso fizeram para ter sucesso tanto na perda de peso quanto em manter o peso. Que foi o quê? Automonitorar o que está sendo consumido. Tá? Então, o que? Eu me preocupo com o que eu estou comendo, eu me preocupo com a quantidade de calorias que eu estou ingerindo, eu seleciono os alimentos que contêm menos caloria, eu planejo as minhas refeições com antecedência e eu me peso, eu monitoro como que está sendo a minha semana. Tudo isso é comportamento. Dentro dos meus atendimentos, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: dentro dos meus atendimentos, a primeira coisa que eu faço com o paciente na primeira consulta é: a gente tem que focar numa única coisa. Você que está aqui me assistindo, se você for fazer uma avaliação do teu dia, você vai perceber, vamos fazer melhor, da tua semana, você vai perceber que a tua alimentação ela não seguiu um padrão diário. Ou seja, eu vou dar só um exemplo, tá bom? Você não comeu, é bem provável, tá? Eu tô falando assim, ó, grande parte, pode ser que você se encaixe na minoria, certo? Mas é bem provável que você não seguiu o mesmo padrão, por exemplo, de quantidade de refeições ao longo da semana. O que eu estou querendo dizer? O que é o padrão de refeições ao longo da semana? Vamos botar aqui, determinar uma quantidade de 5 refeições. Você não comeu 5 refeições todos os dias da sua semana. Você não fez segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo 5 refeições. Você não fez. Isso aqui é padronizar a alimentação. Tá? É bem provável que você não tenha feito. Se você fez de segunda a sexta. Porque final de semana, 99% das pessoas fazem uma outra rotina que não é da semana. Outra coisa, é bem provável que você não tenha o controle real do que você está comendo. Você pode me dizer assim: ah, Lucas, eu como mais ou menos 2 colheres de arroz. Ah, no almoço eu comi pão com ovo e uma fruta. Tá, mas quanto? Quantas fatias de pão, quantos ovos, quanto de fruta você comeu? Talvez você nem lembre que você comeu ontem. Isso é normal, porque a gente não foi doutrinado a ter cuidado com a nossa alimentação. A gente foi literalmente doutrinado a comer de acordo com a nossa fome, com o nosso desejo, com a nossa vontade, com o que tem disponível. A gente não teve essa doutrina de ter cuidado, de olhar para aquilo que a gente está comendo. E aí vem o lance do comportamento. Então, se você... E aí aqui, deixa eu até ver qual é o próximo tema aqui, ó. Intestino. Mas aqui eu já vou conectar direto. Vamos fazer assim. Eu vou conectar, depois eu falo do intestino. Vamos conectar direto com a relação do Ozempic com... E eu vou falar o Ozempic aqui, porque é um dos mais famosos, mas vamos trazer, se bem que agora tem o Monjura, né? Monjurá, sei lá, que é o mais atualizado. E eu estou trazendo também todos os outros remédios emagrecedores. Mas vamos conectar essa relação do Ozempic, dos remédios emagrecedores, com essa parte comportamental. Por quê? Porque
Eu não tenho esse dado, fidedigno, tá? Eu estou trazendo pela minha experiência, porque eu já trabalhei numa clínica médica onde tinham muitos pacientes que usavam o Ozempic como tratamento de emagrecimento, tá? E aí eu vou trazer a minha experiência. 90% das pessoas que entravam naquela clínica e tinham aquele receituário de tomar remédio para emagrecer não conseguiam ter uma sustentabilidade na perda de peso. Ou seja, tomavam remédio, emagreciam e voltavam a engordar. Ponto. Por que isso acontece? E aí eu vou juntar aqui com relação ao comportamento, tá bom? E eu vou te dar a minha opinião, vou aproveitar e vou te dar a minha opinião sobre o que eu acho dos remédios. Vamos lá. Lembra que eu falei para você que se você fosse avaliar a tua rotina hoje, você iria encontrar várias coisas que não condizem com o que a gente precisa para emagrecer. Então a gente está falando da alimentação, dos cuidados, né? Se você pesa o alimento, se você tem ali uma intencionalidade em escolher os melhores alimentos, de organizar a tua alimentação, você vai ver que não. E aí o que acontece? Então você vai lá, fala assim, quero emagrecer. E aí você vai, ouve que o Monjural, o Ozempic, cara, agora tá na febre, você toma e aquilo ali vai fazer você emagrecer sem enjoo e não sei o que, e você vai lá, cara, vou tomar essa parada. E aí você vai lá e toma. Qual é a reação desses remédios no teu corpo? De uma forma simples, eles inibem tua fome. Ponto. Então você vai ter uma liberação química que vai inibir tua fome. Se você não tem fome, você não come. Certo? Então o que acontece? Você começa a ser influenciada por uma coisa externa a ter um comportamento diferente. Então, antes você comia, sei lá, 4 vezes, 3 vezes, você tinha uma alimentação específica, né? Aleatória, que é muito do que estava disponível, do que você tinha vontade, não tinha. E agora você muda. Por quê? Você não tem fome, você não tem desejo. E aí você fica lá, sei lá, você come uma banana no café da manhã, ou às vezes um ovo, porque você fica até um pouco. Você está motivada, você está um pouco enjoada também do remédio, mas você está motivada, e aí você agora quer mudar a tua alimentação, e aí você aproveita todo esse movimento para fazer diferente. E você faz diferente. Só que você faz de uma forma igual do que você estava fazendo, aleatória. Você não tem uma rotina alimentar, você não tem preferências alimentares de forma intencional. E é isso que eu via muito dentro do consultório. Quando o paciente ia na clínica, ia só no médico, não ia no nutricionista, porque ele achava que ele não precisava do nutricionista. Isso aconteceu demais. E aí ele não conseguia perder peso, muitas das vezes. Olha só que loucura. Às vezes tinha paciente que não perdia peso, ou perdia muito pouco, e tinha paciente que perdia e voltava a ganhar. E ia no nutricionista, que no caso era eu. E aí o que acontece? Ele vai vivendo. Come pouco, porque não tem fome. O comer pouco é um grande gatilho para você não emagrecer, porque se você começa a comer muito pouco, lembra do mecanismo fisiológico, do mecanismo natural, você come muito pouco, o corpo entende o quê? Cara, essa pessoa está passando fome. Essa pessoa não tem, está em escassez de alimentação. É como se o corpo entendesse que você estivesse numa ilha deserta. E aí ele faz o quê? Ele começa a reduzir tudo. Ele começa a reduzir o metabolismo, ele começa a reduzir a sua atividade física. Então você começa a ficar mais cansado rápido, você não tem tanta energia, tanta disposição para fazer as coisas. Você começa a ter uma preferência de estoque, porque eu não posso ficar gastando gordura, eu não posso ficar usando gordura. Gordura é reserva, reserva de sobrevivência. Então, se você começa a perder essa gordura, você morre. Tá? É de uma forma bem simples, assim que o corpo ele identifica as coisas. Então ele reduz. Não vou usar gordura, vamos usar a massa muscular. E aí você fica flácido, você fica flácido, né? Fica com aquele aspecto de doente. Vai massa muscular. Gordura não. E aí você quando come, agora quando você come, aí vamos pegar um final de semana, você está tomando remédio, mas você não parou de comer aquela pizza. Você não parou de comer aquele churrasco, você come bem menos, mas você come. Naquele momento que você come, aquilo é estocado. Preferência de estoque e não de utilização. Porque o teu metabolismo agora está desregulado. E aí você começa a entrar nesse quadro de desregulação, desequilíbrio, comportamento alterado. E o que acontece depois que você para o medicamento? Porque as pessoas acham que é só tomar 1 mês, 2 meses e acabou. A fome volta. Os hormônios estão tudo alterado. O metabolismo está todo descompensado. Você não mudou os seus comportamentos. Então você começa a ter muito desejo, muita fome, e você vai comendo, 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 comendo. Você não tem o seu próprio controle, autocontrole, porque você não desenvolveu isso. E aí você volta a engordar mais do que você perdeu. Isso era 95%, 90% das pessoas que iam na clínica tinham esse problema.
E aí, o que eu falava para elas? Eu falava o seguinte, primeira coisa, tratamento com remédio, ele não é de curto prazo. Se você vai entrar com medicamento, saiba que você vai precisar ter tempo para isso. Até você chegar no seu resultado. Quando você chegar no seu resultado, você vai precisar fazer agora um trabalho para tirar o medicamento de uma forma inteligente. Existe uma forma, a gente fala disso, é o desmame. A gente vai reduzindo essa dose até que você se mantenha equilibrado. Tem toda uma inteligência por trás. E outra, você vai precisar continuar fazendo um trabalho médico e nutricional para cada etapa do processo. Porque quando você chega no teu peso, vamos supor, você vai ter toda uma reação química do próprio corpo te levando a ganhar peso. E você precisa tirar o remédio no momento certo. Porque senão você vai ter toda essa avalanche em conjunto. E essa retirada ela vai ter que ser inteligente e a alimentação ela vai ter que começar a trabalhar em prol desse cenário. Então, é todo um processo, um trabalho que tem que ser feito. Então, eu tinha que educar essas pessoas. Eu estou te educando aqui para você enxergar como funciona. Ou seja, é um tratamento caro. É um tratamento caro. E se você não tiver esse dinheiro separado para investir, você vai perder esse dinheiro. Só o tratamento na clínica que uma pessoa fazia de 2 meses era R$8.000. E aí essa pessoa ela gastava R$8.000, 2 meses depois ela perdia todo o resultado. Ou seja, perdeu R$8.000. Isso tem que ser falado e muitos dos médicos não falam isso. Por quê? Eu não sei, mas não falam. E eu me vejo na obrigação de educar você que está aqui me assistindo, para você ter consciência das suas escolhas quando você tomar uma decisão de fazer. E você não precisa tomar remédio, tá? Eu vou te dar aqui o caminho. Mas, se você vai escolher tomar remédio, você tem que pensar nisso. E aí, como que eu falava para ele? O seguinte, ó, você vai tomar remédio? Isso não vai impedir você de ter que fazer o que você teria que fazer se você não tomasse o remédio. É você pegar o planejamento que a gente está criando, seguir esse planejamento a risco, independente se você tem fome ou não tem fome, você tem que fazer, e é óbvio, o planejamento ele vai ser estruturado de acordo com a tua necessidade. Então, se você está tomando remédio e você tem menos fome, a gente vai ter que trabalhar com uma alimentação reduzida. Mas essa alimentação ela vai ter que ser seguida. Isso é comportamento. Eu falo que o cardápio, não tem uma folha aqui, eu falo que o cardápio, vamos imaginar que isso aqui é um cardápio. O cardápio é o GPS. Eu tenho que pegar esse planejamento aqui. Primeira refeição, o que eu tenho que comer? Eu vou lá e como. Isso é comportamento. Segunda refeição, qual é o que eu tenho que comer? Vou lá e como. Ah, eu vou sair, o que eu tenho que levar? Isso é comportamento. Isso aqui é o que todos deveriam começar a fazer no processo de emagrecimento. Melhorar o comportamento, se organizar, se planejar. E eu vou te mostrar aqui as coisas que as pessoas... Teve um estudo que pegou 2.000 e poucas mulheres, na verdade, a grande parte era mulher e estava misturado, tinha homem e mulher, e eles observaram o seguinte, ó, tem uma porcentagem, acho que foi 43% do grupo que emagreceu 20 quilos em um tempo determinado, eu não lembro exatamente qual foi, mas eles perderam 20 quilos e conseguiram manter essa perda de 20 quilos por 3 anos. E eles identificaram o seguinte, ó, cara, o que eles fizeram? Eu vou te mostrar o que eles fizeram. Quais foram os comportamentos padrões desse grupo que conseguiram emagrecer e manter o emagrecimento por 3 anos. São partes comportamentais. E é justamente o que eu trabalho dentro dos meus atendimentos com as minhas pacientes que têm sucesso. Todas as pacientes que seguem o que eu falo, que está relacionado a esse padrão de comportamento, têm sucesso. E eu vou passar isso para você. Então, tomar remédio não anula você de ter que mudar os seus comportamentos. Se você não muda, você vai perder o resultado. Se você muda, as chances são maiores de você conseguir manter o resultado. Então, isso é comportamento. Se você não muda os seus comportamentos, é mais um fator que vai fazer você ganhar peso. E geralmente, grande parte das pessoas não tem a intencionalidade de mudar comportamento. O que eles fazem? Vou começar uma dieta. A dieta te obriga a mudar, falando que ó, você não pode comer arroz, você não pode comer banana, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo. Você é obrigada a parar de comer. O que você está fazendo? Mudando meu comportamento. Mas por quê? Porque eu sou obrigado. Eu não entendi o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque falaram que é obrigado. Eu estou seguindo essa dieta, eu só posso comer proteína. Você é obrigado. Então você não entende o que você está fazendo. E quando eu não entendo o que eu estou fazendo, o que acontece? Não faz sentido eu fazer. Porque vai chegar um momento que é muito sofrido. Imagina, você deixar de comer um alimento que você comeu há 30 anos, 40 anos,
passou a tua infância tendo várias memórias, o famoso pão, né? O pãozinho do café da manhã, o pão francês do café da manhã de domingo, e você simplesmente tira. É como se você estivesse tirando um pedaço de você. Vai chegar uma etapa do teu processo que você vai começar a desejar. Por quê? Porque os teus mecanismos fisiológicos, biológicos, vão conduzir você a ter mais desejo. Vai conduzir você a ter mais vontade. E você, muitas das vezes, não consegue se segurar. E aí você acha que o problema é você. Não. Você está lutando contra uma coisa que é natural sua. Não é sobre a tua pessoa. Ah, eu sou incapaz, eu não consigo, eu nasci para ser gordo, eu nasci para ser gordo. Não. Não é você. É as coisas que influenciam. Entende? E você saber disso começa a fazer com que, a partir de agora, você tenha a liberdade de tomar decisões diferentes e ter a conduta e o controle de como vai ser o teu processo. Porque, ainda que você lide com o mecanismo fisiológico, o ambiente e os comportamentos, você pode ir se ajustando e, estrategicamente, conduzindo uma forma que você lide com tudo isso. E eu vou te falar o que você precisa fazer. E aí, agora aqui, eu vou trazer um outro ponto que muitas das vezes as pessoas não sabem, que é o que? Um outro fator determinante no teu emagrecimento e no teu reganho de peso. Intestino. Uma pessoa, e aí se você hoje está com sobrepeso, se você está obesa, você tem uma microbiota obsogênica. O que é isso? Microbiota é as bactérias que vivem no teu intestino. Tá? Então, no nosso intestino, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Uma pessoa que está com sobrepeso, uma pessoa que está obesa, ela tende a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. E o que é essa microbiota obsogênica? Por que se chama obsogênica? Porque as bactérias ruins, elas são bactérias que extraem mais calorias do que você come e reduzem o teu metabolismo. O que isso quer dizer de uma forma bem simples? É como se você você tem lá uma microbiota obsogênica, ou seja, o teu intestino está recheado de bactérias que engordam, certo? Quando você come um bombom, essas bactérias elas são capazes de extrair 100% daquelas calorias. Isso é o equivalente a como se você estivesse comendo 2 bombons. Então elas são especialistas em extrair mais calorias dos alimentos. E aí quando você come pouco, por exemplo, e você não entende porque você não consegue emagrecer, ou você está comendo pouco e mesmo assim está engordando, é porque as bactérias do teu intestino são bactérias obsogênicas, ou seja, são bactérias que engordam. E aí o que os estudos mostram? Tem um estudo aqui que eu até separei, e ele fala o seguinte, eles pegaram, esse estudo foi feito em ratos, eles pegaram um rato que estava saudável, tá, com a microbiota saudável, e engordaram esse rato. E aí eles viram que, ao engordar, as bactérias do intestino do rato mudaram. Não era mais bactérias boas, começaram a ficar uma quantidade de bactérias ruins, ou seja, ele começou a ter uma microbiota obsogênica. E aí, o que eles fizeram agora? Agora vamos emagrecer esse rato. E aí, emagreceram o rato perdeu peso, o rato melhorou alguns exames de glicose, colesterol e tudo mais. Só que quando eles foram ver a microbiota daquele rato, observaram que aquele rato, ainda que tenha sido, ainda tenha conseguido emagrecer, perdido peso, melhorado seus exames, a microbiota ainda era obsogênica. E aí o que aconteceu? Quando eles voltaram a dar uma alimentação natural, ou seja, eles reduziram a alimentação para que esse rato emagrecesse, porque esse é o princípio básico do emagrecimento, e quando eles voltaram a uma taxa normal de alimentação, ou seja, o que ele precisava para manter o peso, aquele rato engordou. E o que eles observaram? Eles observaram que o fato daquela microbiota ainda estar uma microbiota obsogênica fez com que o rato engordasse, mesmo que ele não estivesse comendo exagerado, mesmo que ele não estivesse comendo mal. Ele estava só comendo aquilo que ele precisava. E aí o estudo concluiu o seguinte: para você conseguir mudar as bactérias do teu intestino, você precisa ficar pelo menos 6 meses dentro daquele patamar de alimentação que te fez emagrecer e sustentando aquele processo para que você mude as bactérias do teu intestino. E isso aqui é uma coisa que hoje está cada vez mais em evidência, porque o estudo na microbiota, o estudo na saúde intestinal está começando a ganhar popularidade. Tudo bem que já tem mais de 10 anos que isso vem crescendo, mas agora está começando a falar-se mais de intestino, na parte de emagrecimento, na parte de tratamento de obesidade. Mas é o seguinte, muitas pessoas, quando emagrecem, não cuidam do intestino. Não olham para esse órgão tão importante, tão fundamental, que dentro dele tem um universo
de bactérias que ajudam no emagrecimento. Inclusive, hoje estão cada vez mais estudando os benefícios de uma microbiota saudável no emagrecimento e na perda de peso. Desculpa, eu falei duas coisas, né? Emagrecimento e perda de peso. Na perda de peso e na sustentação do resultado. Porque as bactérias boas liberam substâncias que ajudam a regular a nossa fome, ajudam a acelerar o nosso metabolismo, ajudam a melhorar nossas taxas hormonais. Então, quando você não trata do seu intestino no teu emagrecimento, as chances são que você vai voltar a engordar por causa dessa microbiota obsogênica. Inclusive, eu sou especialista em saúde intestinal e dentro da minha metodologia que eu aplico nos meus atendimentos é focado em tratar a saúde intestinal. Porque eu sei que por lá o emagrecimento se torna muito mais fácil. Inclusive, se você quiser ter um atendimento comigo, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você entrar em contato com a minha secretária e marcar sua consulta, saber como funciona a consulta. Só você clicar lá e fazer esse agendamento para ser a minha paciente, a gente conseguir montar todo um planejamento para você, tratando do seu intestino, desinflamando e melhorando a tua perda de gordura e emagrecimento. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa então, mulher e homem que me assiste aqui. Inclusive, comenta aqui o que você está achando desse vídeo. Tá gostando, tá curtindo nessa dinâmica de aula, tá? Eu mostrando os slides aqui para você, eu aparecendo. O tempo tá cansativo, não tá? Me fala aqui, bota nos comentários. O teu feedback é muito importante para eu saber se eu tô conseguindo trazer valor, se eu tô conseguindo, se está sendo legal. Eu sou um cara que eu gosto de falar, então para mim é um desafio fazer aulas menores. Eu gosto de trazer todo o meu conhecimento nos mínimos detalhes para você aprender. Mas o teu feedback é importante. Se tiver cansativo, eu vou ter que me aprimorar para fazer em menos tempo, ser talvez mais direto e mais detalhado nos aspectos que eu preciso ser. Mas vamos lá, então vamos ao como evitar o efeito sanfona. Bom, vamos lá. Um ponto importante é o seguinte, ó. A forma que você começa o teu emagrecimento vai determinar o sucesso ou o fracasso. Preste atenção nisso aqui, ó. A forma que você começa a perda de peso vai determinar o teu sucesso ou fracasso. Dentro dos meus atendimentos, por saber disso, eu sempre digo o seguinte: olha, se você seguir o que eu estou falando, a gente vai ter muito mais sucesso do que se você tentar acelerar as coisas. Se você tentar, de alguma forma, ir além daquilo que eu estou fazendo e do que eu estou pedindo. E aí eu vou te explicar. Quando eu recebo um paciente, eu sei que esse paciente ele está desorganizado. Alguns mais, alguns menos. Eu sei que esse paciente vai estar sedentário, ou vai ter um mínimo de atividade no dia, ou vai ter as atividades descontroladas. Pode estar fazendo demais, outros podem estar fazendo de menos, outros não estão fazendo. Então, a minha conduta inicial é organizar a vida dessa pessoa, a rotina dessa pessoa, a alimentação dessa pessoa. Começar a falar o seguinte, ó, vamos trabalhar nessa proporção, vamos dar esses passos. Por quê? Lembra da dieta restritiva? Que o nosso corpo ele não tem a capacidade de lidar com mudanças extremas? E que no momento que você induz esses movimentos, né, essa mudança extrema, o seu corpo ele vai ativar vias que vão começar a fazer com que você fique com mais vontade de comer, vontade de prazer, e aí você acaba comendo excessivo? Pois é. Então, a forma mais inteligente de você começar o teu processo de emagrecimento é fazendo pequenas mudanças. Por exemplo, vamos supor que você hoje... Eu vou botar você num nível intermediário. Então vamos supor que você, cara, já está comendo saudável, já tirou refrigerante, já, sei lá, está comendo mais proteína, mais grelhados, não está comendo fritura, está evitando comer doce. Você já tem algumas coisas já estabelecidas. Só que quando a gente olha, por exemplo, para a questão da rotina, você não é aquela pessoa que está se preocupando em estabelecer um café da manhã. Você às vezes come no trabalho, você às vezes come o que tem em casa. Você não está se preocupando em preparar o seu almoço da semana para você levar essa marmita para o trabalho. Você come no restaurante. E mesmo que você no restaurante esteja buscando por alimentos saudáveis, você não sabe muito bem o que você tem que comer. Você às vezes come o que tem lá, você busca uma salada, busca um grelhado, mas, cara, sempre rola aquela coisinha além, sabe? Às vezes vem sei lá,
vai um pedaço de alguma coisa. Acaba acontecendo, porque às vezes você está com fome, às vezes você está com vontade, o self-service, cara, tem uma infinidade de coisas gostosas, e você acaba botando um pedacinho, alguma coisa ali. Então perceba, quando a gente faz essa mudança, e aí é comportamento, tá? Isso tem que mudar. Porque se você tá seguindo uma rotina, vamos dizer assim, e não está tendo resultado, ou os resultados eles não estão coerentes com aquilo que você quer, tem algo errado. E nós precisamos mudar. É simples. Eu digo que os resultados eles revelam a verdade. Se o meu resultado está me dizendo que eu estou tendo um resultado que não estou satisfeito, ou seja, o meu peso não está baixando, eu não estou satisfeita com a quantidade de resultado que eu estou tendo, o que eu estou fazendo está errado. Então nós precisamos mudar. E aí eu começo a notar que isso é predominante. Então o paciente, às vezes, ele toma um café legal, mas o almoço ele come na rua e ele não tem essa conduta, né, de fazer o que é certo e o que é errado, ele não se preocupa muito com a quantidade, às vezes quando está com fome come mais, às vezes não come tanto. Lanche, muito raro, às vezes faz um lanche, às vezes não faz. Quando faz, vai lá num lugar saudável, pede uma vitamina, ou pede um açaí, ou às vezes passa a tarde inteira sem comer. Isso são coisas que tiram você daquilo que tem que ser feito. Que é o quê? Ter uma estrutura. Eu preciso seguir um cardápio. Eu preciso seguir uma alimentação estruturada, que vai me dar todo o direcionamento do que eu preciso comer, das quantidades, da combinação que eu preciso. Porque a gente está falando de quê? De perda de peso. Se eu preciso perder peso, eu preciso comer menos do que eu gasto. Logo, eu preciso cuidar da quantidade que eu estou comendo. Eu preciso saber a quantidade que eu estou comendo, porque eu emagreça. Mas não só isso. Eu também preciso olhar para a qualidade dos alimentos que eu como. Por quê? Eu tenho que tratar do meu intestino. Porque agora eu aprendi que lá tem bactérias ruins. Enquanto essas bactérias não forem mudadas, se eu não conseguir mudar essas bactérias, e como que eu mudo? Desinflamando. E como que eu desinflamo? Cuidando da combinação dos alimentos, eu não consigo mudar essa microbiota. Então eu preciso começar agora a combinar, cara, quais são as melhores combinações que eu posso fazer no meu café da manhã, no meu almoço, no meu lanche. Além disso, a gente tem uma frequência, existe uma quantidade certa de refeições. Dentro do meu método, eu trabalho com 5 refeições. Então, 5 refeições é o que eu estabeleço como padrão, todo dia, 5 refeições. Perceba, isso é a primeira coisa que eu faço com os meus pacientes, é organizar a alimentação nessas três áreas. Combinação, controle de quantidade e frequência. Aí eu falo para ele assim, ó, nosso foco agora é executar isso aqui. Perceba que isso é um pequeno passo. Só que esse pequeno passo vai exigir do paciente e vai exigir de você, se você começasse a cuidar disso, um esforço. Por quê? Agora eu vou ter que planejar minha alimentação. Agora eu vou ter que organizar minha alimentação. Inclusive tem um vídeo aqui, eu vou botar no card o passo a passo que eu faço para... Caramba, agora eu não lembro o nome do vídeo, mas ele vai aparecer aqui em cima. Eu falo passo a passo para você criar a tua rotina. Eu vou botar ele aqui para você ver depois. E isso já é um pequeno passo. Então veja que você não precisa, no primeiro momento, começar coisas extremamente difíceis. Tirando arroz, tirando isso. Não. Vamos primeiro estruturar essa rotina. Vamos fazer que você comece a ter uma adaptação em seguir um padrão alimentar. Em começar a levar sua comida. E para você levar sua comida, você vai ter que se planejar, você vai ter que comprar os alimentos para ter em casa, você vai ter que organizar essa alimentação, para você ter lá suas marmitinhas tudo pronto do almoço, para você não ter trabalho ao longo da semana. Isso é comportamento. Isso é a base do teu resultado e de manter o resultado, coisa que grande parte não faz. Por isso que o remédio não funciona. E por isso que muitos querem um remédio. Mas quando você faz isso, você estrutura dessa forma, você dá esses passos, você consegue emagrecer, manter o emagrecimento sem remédio. Isso é um exemplo. Vou dar um outro exemplo de exercício. Tem muita gente, não, agora entrei na academia. Agora estou fazendo academia. Já está há 3 anos sem ir para academia. E aí agora quer ir na academia todo dia. Ou então é aquela pessoa que, não, vou começar a correr, vou começar a fazer crossfit. Só que está 3 anos sem fazer. Cara, isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso vai te estressar, isso vai te gerar dor, isso vai fazer com que você fique cansada, isso vai te desanimar. Começa com uma caminhada. Ah, Lucas, mas caminhada não ajuda. Eu já ouvi falar que isso não serve para nada. Mas eu não estou falando que isso vai fazer você emagrecer. Esse passo que a gente dá inicialmente é para você começar essa adaptação. Porque lembra, você está numa gangorra. Quanto mais você desce, mais o teu corpo ele vai querer te botar para o equilíbrio. Agora, quando você vai fazendo isso aqui, ó, devagarzinho, 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 ele automaticamente vai tentar também fazer você voltar. Mas é muito mais fácil você lidar com essa gangorra fazendo isso aqui do que fazendo isso aqui. Por isso que
os processos de forma progressiva, fazer as coisas de forma progressiva, dá muito mais resultado no longo prazo. E por isso que eu falo, não queira resultado rápido, porque o reganho do peso vai ser rápido tanto quanto a perda. Então, nesse caso, cara, começa com uma caminhada 2 vezes na semana. Faz isso por 2 semanas, depois aumenta para mais uma. Quando você conseguir fazer caminhada todo dia por 30 minutos, aí você agora, sei lá, você começa a aumentar o tempo da caminhada, ou você começa a ter um pouquinho de corrida, ou você entra na academia. São várias coisas que a gente pode fazer, mas aqui eu estou dando exemplo de como que tem que ser a sua conduta. Como eu falei aqui e volto a repetir. A forma que você começa o seu emagrecimento vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. As chances de ter um pequeno reganho de peso é esperado. Então, assim, ó, quando você emagrece, então vamos falar que você perdeu 10 quilos, tá? Lembra que a gente falou lá no início que é uma regra ter o reganho de peso? Você vai ganhar peso, é normal. Porque a balança, ela vai tentar, a gangorra, ela vai estar sempre te jogando pro equilíbrio, certo? Mas, o que acontece? Isso aqui foi estudos que mostraram, tá? Se você reengajar no processo o mais rápido possível, isso vai te ajudar a voltar para o peso que você estava antes e ter mais facilidade de manter. E por que isso acontece? Por vários motivos. A gente viu os 3 principais. A gente tem o mecanismo fisiológico, a gente tem o ambiente, a gente tem o comportamento. Então, o mecanismo você já entendeu, é o teu próprio corpo tentando te equilibrar, liberando determinados hormônios e substâncias. Ambiente. Cara, às vezes você entrou de férias. Às vezes você vai viajar. Isso é um ambiente mudando. Isso é um ambiente confrontando tudo aquilo que você estava acostumado a fazer. Como que eu lido com a viagem? Final de ano, confraternização, viagem, férias. Cara, é um desafio. É muito provável que nesse período você vai ter um reganho de peso. Às vezes você engorda 3 quilos. Você perdeu 10 e ganha 3. Agora, identificou que ganhou, voltou da viagem, voltou das férias, passou aquele período, volta o mais rápido possível, reengaja naquilo que você estava fazendo. Quanto mais rápido você reengaja, isso foi tirado do estudo, né? As pessoas que conseguiram manter o peso, elas faziam isso. Quando viam que o peso aumentava, naturalmente elas já voltavam a reengajar no processo, naquele projeto, e perdiam o peso de novo. Então, isso te permite faz com que você não reganhe o peso. Porque esse reganho ele vai ser natural por conta desses fatores. Então, tem a questão ambiental, como eu trouxe de exemplo. Agora, o comportamental. Enche o saco. Você fazer a mesma coisa ali, seguir aquele padrão estruturado e tudo mais por 3 meses, vai te saturar. Então é natural, é esperado que você também vá começando a o quê? A ficar um pouquinho mais diligente no... Diligente, essa é a palavra certa? Meu Deus, eu falei diligente, veio essa cabeça, mas eu acho que diligente não é ser. Diligente, não, eu não sei de onde veio essa palavra. Essa palavra surgiu na minha cabeça e eu acho que eu estou falando besteira. Diligente não é o que eu quis dizer. Olha só, eu falei errado. Você não fica diligente, você fica indiligente. Existe essa palavra? Indiligente. Diligente é aquela pessoa que está ativa, que está fazendo. Eu não sei. Eu não sei qual é a palavra certa. Mas, enfim, você vai perdendo foco, tá bom? Você vai perdendo foco e automaticamente você vai abrindo margem. Ah, é só um pedacinho. Ah, é só hoje. Ah, eu já perdi, 10 quilos. Qual é o problema de eu comer isso aqui? É normal, gente. É normal. Isso acontece, tá bom? Então, o teu comportamento, ele tende a falhar. Só que, quando você começa a ver que o teu peso está ganhando... Opa! Volta pro foco. E aí, o que eles perceberam no estudo? O que eles perceberam? Eles perceberam o seguinte. Olha só. Eles perceberam que esses comportamentos aqui, isso é o que eu faço com as minhas pacientes, esses comportamentos aqui, ó, automonitoramento. O que é isso? Eu começar a me pesar. Toda semana, e eu vou te dar aqui um passo a passo para você fazer isso. Toda semana eu falo para minhas pacientes se pesarem. Então a gente faz um automonitoramento para ter esse controle de peso. Exercício. Eu tenho controle do exercício. A gente tem uma planilha para a gente ficar mais engajado em se superar no exercício. Então, como eu trouxe exemplo, vamos botar assim, ó, essa semana agora você vai fazer 2 atividades, você vai fazer 2 caminhadas por semana. Essa é a meta. Aí na semana 4, vamos botar, semana 1 e 2 você vai fazer 30 minutos 2 vezes na semana. Semana 3 e 4 a gente vai aumentar isso para 4 vezes na semana. A gente tem essa planilha. No final de 30 dias, quando essa paciente volta para o atendimento,
E aí, conseguiu? Bateu uma meta? Isso é uma motivação. Cara, bati. Concluí. Ótimo. Isso aqui é automonitoramento. Eu tenho um plano, eu traço isso, eu tenho que executar. E aí depois a gente vai, como que foi? Fez, não fez? Qual dificuldade teve? Alimentação é a mesma coisa. Conseguiu seguir a dieta? Fez o cardápio? Seguiu? Foi 100%? Foi 80%? Como foi? Qual a dificuldade? Isso é automonitoramento. Porque quando você monitora isso, você consegue olhar para o que você fez, para o que você não fez, os erros que você cometeu, as dificuldades que você teve, e aí a gente consegue mapear isso e criar uma solução para o próximo mês. Isso é automonitoramento. Quando você não vê, não tem esse automonitoramento, você fica jogado. Você não sabe o resultado. Você só sabe o resultado, mas você não sabe o que aconteceu. E isso aqui, essas 4 coisas que está escrito aqui, automonitoramento, seguir um planejamento alimentar, registros periódicos e mentalidade, foram as 4 coisas que o grupo de pessoas que conseguiram manter a perda de 20 quilos por 3 anos fizeram. E é justamente o que eu faço com as minhas pacientes. Então, o que você vai fazer? Vamos lá, eu vou te dar um passo a passo aqui, ó, para você conseguir manter o teu peso. Então, vamos falar do início. Ó. Você vai começar o teu processo de emagrecimento, eu vou falar de alimentação só, tá bom? Mudando aos poucos sua alimentação. Eu vou botar uma observação aqui. Ó. Se você tiver um Nutri, seguir o planejamento de forma íntegra, ou seja, só faz o que está lá. Se você quiser, se você não tiver um Nutri, eu estou aqui para te ajudar. Link está na descrição, tá bom? Beleza, primeira coisa. Segunda coisa, tirar fotos, se pesar e monitorar a alimentação. Isso aqui é automonitoramento. Então a gente vai tirar uma foto inicial para você saber como você está começando. Você vai se pesar para você ver o peso que você está e você vai monitorar a sua alimentação. Então todos os dias você vai colocar no papel se você conseguiu concluir aquela alimentação que você botou, queria fazer ou não fez. E aí se você fez, cheque. Se não fez, vai dar um X. Monitoramento, você pode pegar um calendário. Tipo um calendário vai fazer ó, X e cheque. Isso vai te ajudar. E eu vou te explicar como. Todo sábado e segunda você vai se pesar em jejum. Eu espero que eu esteja compartilhando tela com você. Ah, eu tô. Por que isso? Vamos lá. O peso. Você provavelmente já ouviu falar que peso não importa, balança não é o parâmetro e tudo mais. Eu já fui esse cara, tá bom? Eu também defendia que você... Eu estou aqui. Eu também defendia que você não precisava de balança. Mas o que eu comecei a descobrir? Existem vários fatores que interferem na balança, mas quando você começa a usar a balança de uma forma inteligente, que é o que eu estou falando para você fazer, ela vai te ajudar muito mais do que prejudicar. E claro, se você estiver seguindo exatamente o que foi proposto. Quando você se pesa no sábado, você está pegando a tua semana, de segunda a sexta. Geralmente, quando você está dentro de um planejamento de emagrecimento, você tende a ser muito mais fiel de segunda a sexta do que final de semana. Então, quando você pega no sábado de manhã, você se pesa, você está pegando o que aconteceu na semana. E aí você vai perceber que provavelmente no sábado o teu peso ele esteja, sei lá, 200 gramas a menos do que estava na segunda. Isso quer dizer que você conseguiu se manter dentro do patamar que você precisa para perder peso. Isso é um bom sinal. E aí você vai se pesar de novo na segunda. Por quê? Porque segunda vai ser o reflexo do final de semana. Se esse peso aumentar, é porque você se sabotou no final de semana. E aí você começa a ver que, quando você faz isso, você vai estar ganhando o que você perdeu no dia de semana toda segunda-feira. Aí você vai passar a semana inteira para perder aquele peso que você ganhou no final de semana e você vai reconquistar ele no próximo final de semana. Por isso que é importante você se manter no planejamento durante o final de semana também. E quando você faz isso, você percebe que o teu peso na segunda-feira, ou ele vai ficar igual no sábado, ou ele vai diminuir. E aí você, na outra semana, faz isso de novo, você vai ver que o teu peso de sábado vai estar menor do que o sábado anterior. Ou seja, o teu processo ele vai fazer isso aqui, ó, uma escadinha para baixo. Esse monitoramento ele te ajuda a ter clareza de como que estão os seus comportamentos. Isso aqui é muito poderoso quando feito de forma séria. Quando você está literalmente dedicada, comprometida a seguir o que tem que ser seguido.
E isso vai te ajudar com essa clareza. Pô, se eu tô ganhando peso na segunda-feira, cara, final de semana tá demais. Eu preciso melhorar esse final de semana. E aí isso automaticamente vai regular os teus comportamentos. Outro ponto, cara, isso aqui ó, é imprescindível. Vou até botar em letra maiúscula. Seguir exatamente isso que eu falo muito antes de paciente. O que está escrito no cardápio. Olha, se você tem um cardápio, olha para o cardápio todos os dias em cada refeição. Não se iluda achando que você já sabe tudo que está no cardápio. Muitas pacientes acham que sabe e quando no retorno da consulta, o que você está comendo? Você está comendo esse? Ah, esse alimento não tem no cardápio? Esqueceu. O que é seguir o cardápio? É comer os alimentos que estão escritos. É colocar as quantidades propostas, seguir todas as refeições. Pronto. Isso é seguir o cardápio. É você comer exatamente os alimentos que está escrito lá. Tem azeite? É para colocar azeite na comida. Tem fruta? Depois do almoço? É para comer a fruta. Tem um chocolate para você comer? É para comer o chocolate. É comer exatamente. Ah, mas eu não tenho fome. Vai falar com o teu nutricionista, então, que você não está com fome, mas segue o que está escrito. Não é porque você não está com fome, você não tem que comer isso. Vai prejudicar os teus resultados. Isso aqui é imprescindível. Cardápio é o teu guia, é o GPS. Se você começa a comprometer isso aqui, esquece. Você não vai conseguir manter isso por muito tempo, tá? E aí, a gente vai fazer o quê? 5. Toda semana, que aí isso aqui é o registro periódico. Ó, registro periódico. O que é o registro periódico? Toda semana você vai olhar para o monitoramento alimentar. Lembra do cheque do X? E ver como foi o seu desempenho. Dentro dos meus atendimentos, eu dou uma ferramenta que é o biofeedback. O que é o biofeedback? É uma planilhazinha que eu pergunto ali, como que ficou a tua energia? Tem uma tabelinha, né, pra gente saber como que ficou algumas coisas. Como que foi na dieta? Qual foi a maior dificuldade? E o que ela espera, qual é o foco dela para a próxima semana. Então, vamos supor, o que você tem mais dificuldade? Na dieta, ou então, beber água, ou então no exercício. Tá, o que a gente vai focar para a próxima semana? Isso vai dar um parâmetro para você saber exatamente como que você foi, as dificuldades que você teve, como você se sentiu e o que a gente vai focar na próxima semana. Isso é o norte. Você não fica livre e solta no processo. Você sabe exatamente o que está focando. É como se fosse um relatóriozinho semanal que você faz com você e vai mapeando aquilo que precisa ser melhorado. E eu, no caso, né, eu vou falar por mim, nos meus atendimentos eu acompanho o paciente. A gente tem eu faço, né, a minha consulta, ela não é uma única consulta, a gente trabalha num pacote, né, eu posso dizer assim, é um pacote que a paciente ele paga, ele tem 2 consultas e tem um acompanhamento de 3 meses, porque às vezes é 30 dias, 45 dias de retorno, depende do estado, mas enfim. É um pacote que a gente tem um monitoramento, a gente tem um acompanhamento, monitoramento, retorno, tem todo um sistema que eu desenvolvi para estar auxiliando esse paciente. Então, pelo menos no meu atendimento, a gente trabalha assim. E aí o paciente vai me dando esse feedback, a gente vai junto, fazendo toda essa ajuda. E, por último, mentalidade. Que, mentalidade é um assunto que a gente pode depois trazer aqui, mas eu vou resumir. Vou fechar essa aula aqui com essa frase. Isso é mentalidade. É o quê? Não tem como você ter um resultado diferente sendo a mesma pessoa. E aí eu vou finalizar falando o seguinte para você. Não tem como você querer ser magro, o resultado que você quiser, se você tem preguiça de cuidar da tua alimentação. Se você faz birra porque você não pode comer aquele alimento naquele momento, porque não está dentro do teu planejamento. Enquanto você não mudar essa mentalidade, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, mudar a mentalidade é você entender que vai precisar ser diferente.
Se você for perguntar para uma pessoa, e aí vamos botar a referência de mulher ou de homem que você tem. Pega a referência, quem que você se espelha? Imagina que você tem a oportunidade de falar com ela presencialmente, cara a cara, e fala assim, cara, o que você faz para ter esse corpo? Ela vai falar exatamente aquilo que você vai precisar fazer, ou pelo menos próximo daquilo, eu não sei qual é a tua referência, né? Às vezes pode ser um atleta, às vezes pode ser uma modelo, e de fato você não precisa fazer exatamente o que ela está fazendo, mas vamos pegar os princípios. Você vai ver que ela cuida da alimentação, que ela cuida do sono, que ela faz exercício, que ela pesa muitas das vezes o alimento que ela está comendo, ou ele, e você precisa se tornar essa pessoa. Essa pessoa que agora mudou os comportamentos, mudou a mentalidade. Olha, foi um prazer ter você aqui. Eu espero muito, cara. 1h15. Nossa, falei pra caramba. De qualquer maneira, eu acredito que eu te gerei algum tipo de conteúdo valioso aqui. Curte esse vídeo se fez sentido para você. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Toda semana eu estou postando conteúdo aqui. Bota aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? Vai ser um prazer poder trazer novos conteúdos para você e te vejo na próxima aula.